Bom dia, amados irmãos. Uma boa tarde, também uma boa noite, uma boa madrugada. Para os demais irmãos que irão assistir essa live em outro horário, muito obrigado por estarem presentes aí, vendo esse conteúdo, esse material. Espero que venha edificar a vida dos irmãos e abrir os olhos de alguns dos irmãos que ainda vivem nesses enganos do mundo, tá ok? Desde já, peço para os irmãos para se inscreverem no canal, deixarem um like, compartilhar essa live, tá ok? Ajuda muito na divulgação, tendo em vista que agora o YouTube está sabotando o nosso canal, não está entregando o nosso conteúdo, tá ok? E para que chegue a mais irmãos é necessário de uma ajuda mútua, tá ok? Eu ajudo os irmãos com muita humildade, seriedade nos estudos aqui, e os irmãos ajudam aí na divulgação da palavra do Todo-Poderoso, tá ok? Oi, filhinha. Show de bola, áudio ok, beleza? Eu vou compartilhar aqui já uma imagem, tá? Aí você fala pro pai se tá tudo ok. Então, sem mais delongas, meus irmãos, a gente vai já começar, porque tem algumas coisas a mostrarem. Eu estou adiantando essa live em caráter de um calor excessivo aqui para fazer as lives no final do dia estão realmente muito complicadas. Então, mais uma vez, peço desculpas se o irmão tá ouvindo um barulho ao fundo. Tive que ligar o ventilador novamente, porque senão a gente não ia aguentar. A festa de Natal, meus irmãos, nada mais é do que um culto pagão, tá ok? Deixa eu só pegar uma matéria aqui que eu acho que eu esqueci de colocar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu esqueci de colocar essa matéria. Bom, deixa eu procurar aqui. É jogo rápido. Só um minutinho. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos, tá ok? Cadê? Só um minutinho. Compartilhar a tela. A gente vai ver um pouco de cada tópico, tá ok? Porque senão a live vai ficar muito extensa. Esse é um tema que ele não é complicado de se compreender, porém, tem muitos aspectos aqui. Não é somente um detalhe desse paganismo dessa data. São várias coisas que são comemoradas no dia 25 de dezembro, tá ok? E eu vou mostrar um pouco de cada uma e espero que eu consiga transmitir essa mensagem de maneira muito mais precisa. A origem do Natal, uma luta entre elementos religiosos e pagãos. É a festa em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus. Porém, irmãos, aqui a gente já vai fazer um ponto. Jesus, ele não nasceu em dezembro, tá ok? Eu tenho um estudo no nosso canal sobre a data, né, a possível data ali do nascimento de Yeshua, e não tem nada a ver com dezembro, tá ok? Então, recomendo para os irmãos para darem uma olhada nas playlists. É um estudo muito completo. A gente mostra o calendário tudo certinho, as passagens, tá ok? Uma coisa eu posso afirmar, ele não nasceu em dezembro, tá ok? E a gente vai ver a quem eles comemoram realmente esse nascimento nessa data de dezembro. Aqui, né? Uma imagem aí da árvore pagã. Apareceu? Beleza, então, fofo. Show de bola, muito obrigado. A árvore pagã, né? O Natal se transformou numa festa que mistura tradições de muitas origens com um consumismo desenfreado. Então aqui a gente já vê o primeiro aspecto ruim, que é a questão da tradição. Yeshua combatia a tradição das pessoas, tá ok? O próprio Todo-Poderoso nos manda a não se misturar com as tradições, com as religiões, com as impurezas dos povos, tá ok? Isso foi uma das ordenanças que ele deu, particularmente ali para o povo judeu, né, o povo hebreu, quando eles estavam entrando na terra de Canaã, né, que eles estavam pegando aquela terra. Que apesar do comércio eletrônico, ele vai fazer toda uma lavagem, né?
aqui a gente vai direto ao ponto mais específico, para não ficar um negócio maçante. Por que celebramos o Natal em dezembro? O solstício de inverno no hemisfério norte é a noite mais longa do ano, o momento em que todos começam de novo a crescer, uma vitória simbólica do sol contra a escuridão. Acontece entre 21 e 22 de dezembro e é comemorado desde os tempos imemoriais. O historiador Richard Cohen relata em seu livro, né, Perseguindo o Sol, a história épica do astro, né, que nos dá vida, que nos devolve a vida, perseguindo o Sol. A história épica do astro que nos dá vida, que praticamente todas as culturas têm uma forma de celebrar esse momento. O aparente poder sobrenatural para governar as estações, que se manifesta no solstício, inspirou reações de todos os tipos, né? Ritos de fertilidade, festivais relacionados com o fogo, oferendas aos deuses, né? Afirma Cohen. Nessa mesma época do ano, em meados de dezembro, os antigos romanos festejavam também a Saturnália. Olha só que interessante, né? Festas pagãs diferentes comemoradas na mesma data. Festival em que eles ofereciam presentes entre si, mas também trocavam os papéis sociais, uma mistura entre o nosso Natal e o Carnaval, né? Festa da carne. O que aconteceu em 25 de dezembro? A data do Natal foi fixada em 25 de dezembro pelo imperador Constantino, porque nesse dia era celebrada a grande festa solar em Roma, explica Ramon Teja, professor emérito de História Antiga da Universidade de Cantábria, na Espanha, especialista em História do Cristianismo e presidente de honra da Sociedade Espanhola de Ciência das Religiões. Nossa, ele era a última Coca-Cola do deserto, né? Assim, o imperador que transformou o cristianismo na religião de Roma e que governou entre 306 e 337, lembrando que o imperador Constantino nunca se converteu de verdade, ele era pagão, tá ok? E apenas no seu leito de morte, ele realmente ali falou que fez a conversão dele, tá ok? Mas a gente sabe que isso é uma pura falácia. Identificado de algumas maneiras sua figura com o divino, aproveitando o festival do dia do nascimento do Sol Invictus, tá ok? Foi uma fusão do culto solar com o culto cristão. Então, aqui a gente já viu o verdadeiro motivo, e era só isso que eu queria me atentar, porque aqui o próximo tópico é a questão do nascimento de Yeshua, e como eu falei para os irmãos, a gente já tem estudos no canal aí, tá ok? Então peço para que os irmãos, depois dessa live, dêem uma olhada lá, e a gente tem esse estudo completinho. Então agora, irmãos, a gente vai ver aqui a questão que foi citado ali no texto, da Saturnália. Oi, Sá. Bom dia. Essa é minha esposa, Samantha Flores. Muito obrigado pela presença. Sim, vamos tentar aí esclarecer aos irmãos aí esses enganos aí do paganismo. Aqui, agora a gente vai ver a questão da Saturnália, tá, irmãos? Que é citado naquela primeira matéria que a gente leu. O que era a Saturnália? Rito romano pagão, ao qual se atribui a verdadeira origem da celebração do Natal. Também é uma das, né? Não é apenas a. Deixa eu só dar um zoom aqui, porque o velhinho aqui não consegue enxergar a letra muito pequena. Então aqui, né, uma representação da imagem, né, dessas festas aí, né, dessas Saturnálias, tá ok? Saturnália era um feriado romano destinado, né, a dar as boas-vindas ao inverno, enfim, ao solstício, né? Esse texto foi originalmente publicado em dia 21 de dezembro, né, dando aí os créditos aí, né, a BBC. A gente está usando aqui, irmãos, fontes primárias, tá? Do próprio sistema. Então, não é algo inventado, é o próprio sistema ali que coloca, né, todos esses detalhes aí que é para as pessoas verem, mas mesmo assim as pessoas ainda não acreditam, tá ok? O Império Romano deixou como legado ao mundo ocidental, entre muitas coisas, os princípios do ordenamento jurídico praticado em dezenas de países. As raízes de língua como espanhol, francês, italiano, até a lógica
com o que operam, né, o Corpo de Bombeiros e trabalham nas cidades. Mas talvez hajam elementos desse legado que não é tão conhecido, né? A festa do Natal. E em uma das principais celebrações do cristianismo, hoje marcada por árvores luminosas, né, Papai Noel, manjedouras e reuniões familiares, é difícil ver vestígio da cultura romana. Então aqui, ó, como era o Natal antes do nascimento de Jesus, né, a história e as curiosidades do Natal, do Evangelho, né, a tradição pagã do Papai Noel. Mas qual é a ligação entre o Natal que conhecemos e a Roma Antiga? A resposta a essa pergunta se refere a uma celebração romana em particular, a Saturnália. O rito com o qual o inverno era recebido no Império Romano, a escolha de 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Então aqui eles mesmos já estão, né, respondendo para a gente o que é verdadeira essa afirmação. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita ao usar o solstício de inverno para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo, tá ok? O professor de História da Universidade de Oxford, né, do Reino Unido, a BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC. Né, esse aí diz Diarmaid McCulloch. Os costumes festivos e desregrados da Saturnália, na época do ano, naturalmente migraram para a prática cristã, uma vez que no século IV o cristianismo estava se tornando mais proeminente na sociedade romana. As novas crenças seriam mais bem aceitas se não entrassem em conflito com antigos costumes não cristãos, né? Acrescentou, no caso, os costumes pagãos, né? Mas quando ocorreu esse encontro entre os ritos romanos e as celebrações cristãs, e como chegaram aos nossos dias? Então aqui, né, mais uma representação aí de como eles comemoravam, né? Era uma verdadeira festa bacana, né? O bacanal. A Saturnália era um festival realizado pelos romanos antigos para celebrar o que chamavam de renascimento do ano, para marcar o solstício do inverno no calendário juliano, prevalente no Império Romano e na Europa durante os séculos que, curiosamente, era celebrado 25 de dezembro. Porém, a festa começava 8 dias antes, em 17 de dezembro, quando as normas que ordinalmente regiam a sociedade eram invertidas. Os homens se vestiam de mulher e os senhores se vestiam de servos. Então, resumindo, inversão de valores, né? Era uma verdadeira patifaria. Mas começaram, então, as semelhanças com o Natal que conhecemos nos dias de hoje. As casas eram decoradas com folhagens, velas eram acesas e presentes eram trocados. Essa celebração era realizada em homenagem ao deus Saturno, daí o nome, e sempre foi caracterizado pelo relaxamento da ordem social e pelo clima de carnaval, diz a historiadora Margaret Johnson, né? Então, Saturno, Saturnália. Era uma homenagem a essa entidade, né, esse demônio. Johnson enfatiza que a celebração em homenagem a Saturno no início do inverno tinha um significado. Saturno era a principal divindade dos romanos. Então, meus irmãos, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Yeshua, mas sim com a comemoração a uma entidade pagã que eles modificaram para que fosse aceita em todos os meios, tá ok? Então agora a gente vai ver aqui outra coisa interessante, tá, sobre essa questão do paganismo. Então aqui a gente já viu dois elementos. A gente viu um elemento pagão da Roma Antiga, a gente já está vendo um outro elemento sobre a questão da Saturnália, que também era comemorado dentro dessa data, tá ok? Que essa data era comemorada, mas porque era a própria Saturnália, né, camuflada ali de cristianismo. E agora a gente vai ver, meus irmãos, outro paganismo que era comemorado nessa festa, né, de adoração ao sol. Nada mais é do que um culto a Tamuz. Quem foi Tamuz? Tamuz foi o filho de Nimrod com Semiramis, a sua própria mãe, esposa, tá ok? Tamuz era essa entidade, né, que falava que era um deus, era Nimrod reencarnado, né? E a gente vai ver agora a respeito disso. O Natal é a festa de adoração ao Deus Sol, solstício de inverno, Papai Noel,
é o bispo católico São Nicolau de Mitra. Papai Noel é o primeiro vigilante da loja maçônica. Olha só que interessante. E todas essas matérias, irmãos, estão em domínio público, tá ok? Se o irmão quiser dar uma verificada aí, é só, né, dar uma pesquisada e o irmão vai conseguir achar. Apesar de ser um resumo, né, esse artigo é um dos estudos mais completos sobre o Natal, ok? Pois busca todas as origens e consequências, desde aquelas ditas inocentes até as explícitas contra Jesus Cristo e a sua igreja. E aqui está escrito, né, Jeremias 8,5, por que, pois, se desvias este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, né? A festa do Natal é uma festa pagã ao Deus Sol, como a gente já viu, e há milênios antes do nascimento de Jesus Cristo. Em nenhum momento Jesus Cristo, Yeshua, pede que se comemore o seu nascimento. E realmente isso é verdade, tá, irmãos? E pelo contrário, pede que celebremos a ceia do Eterno até que ele volte. Relembremos a sua morte e ressurreição. Ok? Não existe relato dos cristãos comemorando essa data. Ponto. O cenário montado em torno do Natal é uma situação fora da nossa realidade. Guirlanda, neve, frio, chaminés e tantos outros objetos típicos que não têm nenhuma relação com o Oriente Médio, onde Yeshua nasceu, mas com a Europa, lugar onde São Nicolau ganhou status de santo. Chega a ser ridículo ver brasileiros vestidos em roupas de inverno europeu, sob um intenso calor tropical. E realmente isso é patético. E aqui tem algumas passagens, tá? Sobre fábulas profanas. Eu não vou me atentar nelas, irmãos, porque eu tenho duas separadas para ler depois para os irmãos aí, tá ok? Em específico. E aqui está a introdução. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos há alguns milênios antes do nascimento de Yeshua. É tão antigo quanto a civilização babilônica e persa. Na Babilônia, após o dilúvio, um descendente amaldiçoado de Noé, chamado Cão, né, gerou Cush, que gerou Nimrod, que foi um rei que queria unificar o mundo em torno de uma torre chamada Babel, Babilônia. Nimrod era celebrado como Deus Sol, a quem foi dado o título de Baal, ou Bel, tá ok? Bel, mais para os antigos ali, celtas, né, os persas também. A sua esposa, Semíramis, foi consagrada como a deusa Lua, a quem foi dado o título de Baale, minha ou Nossa Senhora, ou a Rainha dos Céus. O filho deles era o deus Tammuz, que após a morte de seu pai Nimrod, veio a se casar com a sua mãe. Olha só que interessante, até o próprio filho, né? O filho do filho era uma verdadeira bagunça. Então aqui a gente vai ver. Vejam agora algumas identidades alternativas para o Deus Sol Nimrod, né? Adão, Adonis, Amenrá, Anu, Atis, ou Atis, Baal, Baco, Bali, enfim, tem vários tipos de nome, né? Então aqui são só alguns. Armindo Abreu cita uma ampla gama de nomes e expressões que identifica a deusa da religião babilônica, Semíramis, a deusa Lua. Entre os vários encontrados ou identificados nesta obra, destacam-se em ordem alfabética. Aqui tem a Xera, né? A Artemísia, a Xerá, a Xerat, a Ashtar, né? Baali, Baalat, Diana, Estátua da Liberdade, Ísis, a Madonna, né? A Mulher Escarlate, Lilith, a Nossa Querida Senhora, né? A Nossa Senhora da Luz, Ostara, Rainha do Submundo, Semirama Isis, Semiramis, Semiramis, Rainha do Mar, Rainha do Céu. E eu vou fazer só um highlight nessa frase aqui. Não dá para fazer, mas eu vou dar um zoom bem grande. Só para os irmãos terem uma noção. Essa parte aqui. Cadê? Acabei me perdendo. Só um minutinho, tá, irmãos? Fui fazer um highlight aqui, acabou que deu ruim. Essa parte aqui, Rainha do Céu, eu não vou conseguir ampliar e nem fazer o highlight. Mas Rainha do Céu não foi uma entidade aí que um antigo presidente chamado
Bolsonaro, consagrou o Brasil, a rainha do céu, ele consagrou o Brasil a uma entidade, a um demônio. Olha só que interessante. Mas muitos aí, né, bolsomínios, e eu não sou lulista porque eu nem voto, mas muitos bolsomínios, né, idólatras aí de homens, vão ficar chateados comigo, né? Mas contra fatos não há argumentos, tá ok, irmãos? Isso aí tá em domínio público, ele fez isso sim, tá ok? Antes dele entregar o governo dele. Os persas comemoravam o nascimento do deus Mitra, que representa o sol, e ao longo do século II tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Não é à toa que Roma, né, o Vaticano, ele tem toda a sua base no mitraísmo, tá ok? O Natal para eles tem um sentido bem prático. Celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano, do hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão, e o ponto da virada das trevas para a luz, a mesma expressão usada na maçonaria, quando se pergunta de onde vens, tá ok? E aí, irmãos, quando o sol vai se findando, ele retoma. Então, é por isso que eles comemoram o sol invictus, o sol que nunca morre, que nunca se põe, tá ok? É por causa dessa noite, desse motivo. Na Mesopotâmia, né, durava 12 dias e o deus Sol era o deus Marduk. Na Grécia, era Dionísio, né? No Egito, era Osíris. Para os judeus, é Baal. E na Ásia Menor, Atis. E aqui está na Síria, né? Era Adonis. Na Grã-Bretanha, era... Os povos comemoravam o Forrobodó em volta do Stonehenge para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano, portanto, uma festa de adoração ao Sol. Os nórdicos é a festa de Iul. Olha só que interessante. A gente vai ver também sobre essa festa já já. Em Roma, adoravam o deus Mitra dos persas, realizando uma semana de farras e orgias chamadas de Saturnália. Nesse momento surge o catolicismo para tentar confundir os verdadeiros cristãos. E aqui, para a gente fechar, no hemisfério norte, o solstício de inverno ocorre entre 21 e 22 de dezembro, quando o Sol atinge o seu afastamento máximo na linha do Equador, tornando as noites mais longas e marcando o início do inverno. Os mitraístas estabeleceram o dia 25 como a data do Natalis Solis Invicti, ou Nascimento do Sol Invencível, festival esta que coincidia com a Saturnália, uma orgia em homenagem a Saturno, que mais tarde deu origem ao Carnaval. Então, irmãos, olha como tudo está ligado. Carnaval, Saturnália, Natal, mitraísmo, todo esse paganismo dentro da cultura romana que foi colocada de maneira sutil dentro do catolicismo romano, que é, sim, paganismo puro. Então aqui, ó, Papai Noel é o bispo São Nicolau, o deus Mitra da Igreja Católica. A gente vai ver só essa parte aqui onde fala do São Nicolau, tá ok, meus irmãos? Porque tem muita coisa interessante ainda para a gente ver. Deixa eu só achar aqui onde fala dele. É uma matéria muito grande. Talvez eu tenha que fazer um vídeo específico só para falar sobre isso, porque é uma matéria muito grande essa daqui. Eu não vou conseguir achar agora, eu precisaria de tempo para fazer isso. Eu não quero enrolar muito para os irmãos não ficarem muito tempo aí no ócio da live, tá ok? Mas é isso. Essa festa, ela foi... O Papai Noel, ele foi colocado, né, como se ele fosse o próprio Yeshua. Só um minutinho, meus irmãos, que eu vou procurar um outro link aqui, tá ok? Eu fechei o link aqui sem querer. Então, São Nicolau, irmãos, nada mais é do que um bispo católico, tá ok? Um padre ali, um bispo católico,
E agora a gente vai ver aqui a origem da árvore de Natal, tá ok? E aí a gente fecha aí com a questão dessa última festa do Sabá dos satanistas, tá ok? Que é justamente a festa de Yule. Então, só um minutinho, eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Esses sites com tanta propaganda, não sei para que eles fazem isso. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui novamente. Vou pegar um site aqui. Brasil Escola, tá ok? É um site interessante, tem muita matéria legal. E diz assim, a origem da árvore de Natal. A origem da árvore de Natal é incerta. Os historiadores não sabem ao certo a origem desse item natalino, mas acredita-se que essa tradição passou a ser realizada com o Natal, por meio dos alemães, no século XVI, e se popularizou como um símbolo natalino por meio da Rainha Vitória, enfim, no século XIX, né? Então, o resumo sobre a origem do Natal, né? A origem do Natal é incerta, a árvore de Natal é a tradição desse símbolo. E aqui vem a origem. A origem da árvore é considerada bastante incerta. Os historiadores sabem que a árvore era um importante símbolo na antiguidade, muitas vezes relacionados com a ideia de prosperidade. Os romanos as usavam para a decoração dos templos durante a Saturnália, festival religioso realizado em homenagem a Saturno, né, que é Satanás, durante o solstício de inverno. Para muitas culturas do norte da Europa e de locais como inverno rígido, as árvores que permaneciam verdes durante todo o ano eram um símbolo de prosperidade. Essas árvores são chamadas de perennifólias, pois se mantêm com as folhas verdes até o inverno. Uma delas é o pinheiro, um atual símbolo natalino. É a que é mais usada, né, irmãos? Cadê? Um exemplo bastante conhecido envolve São Bonifácio, um bispo saxão que cristianizou povos germânicos no século VIII. Em determinada ocasião, São Bonifácio encontrou algumas pessoas realizando sacrifícios em um carvalho, árvore sagrada para os nórdicos, e que tinha uma forte associação com Thor, né? Cadê? Significado, né? Na antiguidade, as árvores poderiam identificar renovação de vida, prosperidade e fertilidade. Ponto. É isso aqui que eu precisava mostrar. Então, o significado para essas culturas da árvore era para prosperidade, fertilidade e renovação da vida. Resumindo, paganismo. O catolicismo romano pegou isso para eles, tá ok? E implementou junto com toda a doutrina pagã de várias comemorações ao mesmo tempo para a mesma data, tá ok? E assim enganando os fiéis ali da Igreja Católica. E aqui para a gente finalizar a questão do estudo, e aí a gente vai para ver duas passagens bíblicas, as datas específicas dentro do calendário oculto. E aqui está um site, Amós 37, tá ok? E inclusive eu já até fiz um estudo completo lendo esse site, as matérias, tá ok? É o calendário oculto por trás do número 13 para os satanistas, e tem aí todos os sabás, que são as datas especiais, né, para os satanistas, onde eles praticam aí toda sorte de maldade, feitiçaria, né, o ocultismo, o sacrifício humano, enfim. E a última grande festa são 4 grandes sabás. O último grande sabá é Yule, que é quando o sol começa a sua jornada para o norte no céu e os dias começam a ficar mais longos novamente. Os pagãos celebram o solstício de inverno queimando o tronco de Yule. Então é comemorado entre o dia 21 e 22 de dezembro, tá ok? Como o sol havia se invertido e agora estava nascendo no céu, os pagãos acreditavam que este era um sinal de que os sacrifícios humanos realizados no Samhain, no Halloween, haviam sido aceitos pelos deuses, olha só.
continuamos a cantar. E aí tem uma canção, né, que eles cantam, né, nesses feriados pagãos aí, quando eles fazem, enfeite os corredores com galhos de azevinho, Troll, a antiga canção natalina, veja o Iule em chamas diante de nós, fala lá 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 lá. Então, essa canção eles cantam, né, durante essas celebrações aí desses feriados pagãos, dessas datas. A Igreja Católica Romana, posteriormente, mudou o dia da celebração para 25 de dezembro, chamando-o Natal. Então, mais uma vez, confirmando aí que eles fizeram isso propositadamente. Considere as raízes pagãs dos nossos símbolos populares do Natal. Árvore de Natal, árvore sagrada do deus do inverno. Os druidas acreditavam que o espírito de seus deuses residia na árvore. A maioria dos antigos pagãos sabia que a árvore representava Nimrod, reencarnado em Tammuz. Os pagãos também consideram a árvore um símbolo fálico. Então aqui, irmãos, a gente vai ver agora uma passagem. Jeremias 10 diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, né, dos pagãos, dos goi, dos não-judeus, nem vos espanteis dos sinais do céu, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Isso aqui, irmãos, é nítido. Está mostrando, com a visão antiga, a representação da celebração do Natal como a sua árvore. Então aqui, mais uma vez, eu vou repetir. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque uma madeira, uma árvore, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e ouro o enfeitam. No caso ali são os ornamentos, né, da árvore de Natal. Com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. É exatamente o que faz aí o pessoal quando vai montar a árvore de Natal, tá ok? Continuando aqui, a estrela é o pentalfa, a estrela de 5 pontas. O pentalfa é um símbolo poderoso de Satanás, o pentagrama, perdendo apenas para o hexagrama. O hexagrama nada mais é do que a estrela de Remphan, que está na bandeira do país chamado Israel, o Estado sionista de Israel, tá ok? E não a Israel espiritual do Todo-Poderoso. Aquele ali foi um Estado criado por sionistas, com a ajuda da família Rothschild, tá ok? Tudo isso está em domínio público, é só os irmãos darem uma pesquisada. A estrela é um símbolo sagrado de Nimrod e não tem nada a ver com o cristianismo, realmente não. As velas representam um fogo recém-nascido do Deus Sol. Os pagãos de todo o mundo amam e usam velas em seus rituais e cerimônias. Isso é verdade mesmo. A macumbaria, então, os irmãos aí dos terreiros de candomblé e os macumbeiros, né, por exemplo, fazem muito isso. Acredita-se também que certas cores representam poderes específicos. O uso extensivo de velas e geralmente uma indicação muito boa de que o serviço é pagão, não importando quais sejam as características externas. O visco e a planta sagrada dos druidas é a planta sagrada dos druidas, simbolizando as bênçãos pagãs da fertilidade. Portanto, beijar sob o visco é o primeiro passo do ciclo reprodutivo. As bruxas também usam as frutas brancas em poções. As guirlandas são circulares e, portanto, representam os órgãos sexuais femininos. As coroas estão associadas à fertilidade e ao círculo da vida. O Papai Noel, ex-satanistas me disseram que Papai Noel é um anagrama de Satanás, da nova era. O deus Sanat Kamura, é definitivamente um anagrama de Satanás. Os atributos e poderes místicos atribuídos ao Papai Noel são assustadoramente próximos daqueles possuídos por Jesus Cristo. Então, não é à toa que, dentro da maçonaria, o Papai Noel ele tem um lugarzinho especial, um assento preparado só para ele. Por quê? Ele representa o próprio Satanás, tá ok?
As renas são animais com chifres que representam Deus com corno, né? O Cernunnos, o Deus Pan, né? Ou o Deus Veado na religião pagã. O número tradicional de renas do Papai Noel em seu time é 8, né? E aí tem aquela questão da gemátria, né? Isso aqui é uma coisa que eles usam muito. A gemátria satânica, o 8, é o número de novos começos, ou ciclo de reencarnação. É o Ouroboros, né, meus irmãos? É aquele ciclo sem fim. Os Illuminati veem o número 8 como símbolo da sua nova ordem mundial. E aqui tem a questão dos elfos, o verde e o vermelho, que não tem nada a ver ali para mim, na minha concepção. O dia 25 de dezembro é conhecido como a Natividade do Sol. Esta data é o aniversário de Tammuz, o filho, a reencarnação do Deus Sol. Tradicionalmente, o dia 21 de dezembro é conhecido como Yule. A Igreja Católica Romana mudou a celebração do Yule para 25 de dezembro. Então, irmãos, não se engane, eles são demônios, tá ok? O dia 25 de dezembro também é conhecido pelos romanos como Saturnália. A gente já viu, né, um período de libertinagem deliberada, beber durante brindes repetidos, conhecidos como os wassai, foi a chave para a devassidão dessa celebração. A fornicação era simbolizada pelo visco e todo o evento era encerrado com uma grande festa, né, a ceia de Natal. Até o nome Natal é pagão. Christ significa Cristo, enquanto Mas significa missa. Como todas as missas pagãs comemoram a morte, o nome Natal significa literalmente morte de Cristo. Um significado mais profundo reside na menção de Cristo ser especificamente Jesus. Assim, o anticristo está em vista aqui. Os pagãos celebram o Natal como uma celebração da vinda do anticristo, que desferirá um golpe mortal no Jesus Cristo do cristianismo. Então, irmãos, eu vou ler isso aqui mais uma vez e aí a gente vai encerrar esse ponto. Olha só o que realmente eles celebram com essa data. O nome Natal é pagão. Christi significa Cristo, enquanto Mas significa missa. Isso aqui é em latim, tá, meus irmãos? Como todas as missas pagãs comemoram a morte, o Natal significa literalmente a morte de Cristo. Então, eles comemoram também a morte de Cristo. Olha só que macabro, que diabólico. Um significado mais profundo reside na menção de Cristo sem especificar Jesus. Assim, o anticristo está em vista aqui. Os pagãos celebram o Natal como uma celebração da vinda do anticristo, que desferirá um golpe mortal no Jesus Cristo do cristianismo. Então, irmãos, eles conseguiram enganar a quase todos. Espero que esse estudo venha ajudar aí a muitos a se libertarem, tá ok? Deixa eu só ver se eu vou conseguir achar aqui a leitura para a gente finalizar. Só um minutinho. Eu queria ler para os irmãos aqui o capítulo 8 de Ezequiel, e a gente vai ver aqui as orientações do Todo-Poderoso com relação a esses rituais pagãos, né, dessas sociedades secretas, desses pessoais que adoram a Lúcifer. E eu vou ler para os irmãos Ezequiel 8, tá ok? Então, vou compartilhar a tela aqui mais uma vez. Se os irmãos quiserem acompanhar aí, pegue sua Bíblia, Ezequiel 8, desde o versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Todo-Poderoso caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto do fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo dos seus lombos, e daí para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Então ele ficou ali entre o domo, né? Provavelmente ele deve ter tocado o domo. Olha que interessante. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. E olha
que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E dize-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastes de meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. E então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Ora, se a gente parar para analisar, irmãos, a maioria das sociedades secretas se reúne em secreto, em salas secretas. E se você derrubar uma parede, você vai entrar lá e você vai ver. É o que ele está mostrando, é o que ele está revelando para Ezequiel. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Então era um culto satânico. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Isso aqui é o Sinédrio. Tá ok, irmãos? O mesmo Sinédrio que condenou Yeshua. O mesmo Sinédrio que já está lá em Israel nos dias de hoje, que já foi restabelecido, tá ok? Pelo Instituto do Templo, que é aquele que vai tomar conta ali de toda a preparação para a vinda do antimessias e da construção do terceiro templo, tá ok? Esses são os 70 homens, anciãos de Israel. E Jazanias, filho de Sefã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Olha só, o incenso, mais uma vez, sendo usado em práticas satânicas. E então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Olha só, fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ora, eles estão acostumados, né, irmãos, com ídolos feitos de madeira, de pedra. Eles não veem. Mas Yahuwah Tsevaot, ele vê a tudo. Ele conhece tudo. E ele sabe tudo. E diz-me, ainda tornará a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Olha só, meus irmãos, Tamuz está aqui. Então, aquele culto católico romano, na Bíblia já está falando que é errado. Então, irmãos, nesse Natal, não saia de sua casa com o intuito de comemorar esse demônio dessa data. Vá, passe com a sua família, como um encontro casual de familiares, desfrute, coma. Se você quiser tomar sua cervejinha, toma. Só não se embriague, porque aí mora o pecado, tá ok? Mas não saia de sua casa, não leve a sua família, seus filhos, para comemorar essa data satânica, tá ok? A própria Bíblia está nos mostrando, o Todo-Poderoso falou aqui, e a gente está vendo chorando a Tamuz, e a gente viu já no início da live quem era Tamuz, tá ok? E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, porque no trono do Todo-Poderoso tem 24 assentos, mas o inimigo ele tem 25, porque ele é contra tudo que é do Todo-Poderoso. Então ele se opõe a tudo, ele quer ser maior do que o Todo-Poderoso, ele quer ser o Todo-Poderoso, tá ok? Então tem 25 homens.
de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, para o sol, virados para o oriente, adoravam o sol. E então ele me disse: vê isto, filho do homem. Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me e ei-nos a chegar o ramo ao seu nariz. Aqui, irmãos, é um detalhe específico dos maçons. Eles chegam um ramo ao nariz. Aqui ele está mostrando, como o doutor Pedrosa nos mostrou, uma simbologia maçônica do funeral maçom. Ok? Quando tem um funeral maçom, eles pegam um ramo e chegam ao seu nariz, um ramo de acácia, se eu não me engano, tá ok? Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então, meus irmãos, aqui nesse capítulo 8 de Ezequiel, o Todo-Poderoso nos mostra literalmente para nos afastarmos de todo o paganismo. Não siga, meus irmãos, esqueçam. Parem de seguir religiões. Na Bíblia não nos mostra isso. Yeshua não criou igrejas, templos, religiões. Nós somos a igreja. E nós, como igreja e corpo de Cristo, temos que ser santos e sermos melhores possíveis, para que quando ele vier buscar a sua igreja, a sua noiva, estejamos como aquelas virgens prudentes, prontas para ele, imaculados, tá ok? Então é isso o estudo de hoje. Espero que venha a ajudar os irmãos aí, venha edificar a vida dos irmãos. Tentei fazer da maneira mais rápida e resumida possível, tá? Espero que tenha ficado bom. Uma excelente, né, sexta-feira a todos, um excelente fim de semana. Não vou falar um excelente Natal, porque é uma data pagã, mas um excelente desfrutamento, né, dessa comemoração familiar, perto da sua família, não com a data, mas com a família em si. Desfrute, tá? Que seja proveitoso e benéfico para todos ali. E até o próximo estudo. Semana que vem, sábado, a gente não vai fazer estudo, tá ok? Devido ao fim de semana ser muito corrido aí para todos. Tá ok, meus irmãos? Então fica para semana que vem o estudo. Um abraço e até o próximo estudo.